Então, bom dia a todos. Saudação, então, a Luana Salles da Rosa, que fará a sua defesa sobre fronteira e refúgio, a migração de alemães na América Latina, sobre a sombra da Segunda Guerra Mundial. Eu cumprimento, então, o professor Paulo Renato da Silva, o professor João Vitor Salzin, agradeço por terem aceitado o convite de participar dessa banca, dessa defesa do trabalho de conclusão de curso da Luana, é um encerramento de um ciclo. E é importante aqui, Luana, deixar bem claro como vai ser o rito da nossa defesa de trabalho de conclusão de curso. Você tem até 15 minutos de apresentação. Após os seus 15 minutos de apresentação, já passa a palavra de imediato ao professor Paulo Renato da Silva para fazer a sua arguição, as sugestões, as críticas, as observações em relação ao trabalho. E nós vamos proceder da seguinte forma: você ainda não responde ao professor Paulo Renato. Eu já passo a palavra para o João Vitor fazer também a sua arguição. Então, a posteriori, depois da arguição tanto do professor Paulo Renato como também do João Vitor, você, então, responderá, fará de fato a sua defesa de trabalho de conclusão de curso. Feita essa etapa, cumprida essa etapa, nós vamos então para a penúltima etapa. Eu criarei uma sala alternativa junto com o professor Paulo Renato e o professor João Vitor, onde a gente vai deliberar a sua ou não aprovação e, evidentemente, também a sua nota. E a última etapa, evidentemente, o anúncio do resultado. Perfeito? Então, é basicamente esse o rito da nossa defesa de trabalho de conclusão de curso. Bom, agora são 8h31. Pode começar, Luana, por gentileza. Perfeito. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a banca, em especial o professor Dr. Paulo, que eu não tive o prazer de conhecer ainda. Eu me chamo Luana, eu faço parte do 8º semestre de Relações Internacionais e eu tive como orientador o professor Dr. José Renato e como co-orientador o professor mestre João Vitor Salzin. E o meu trabalho ele é intitulado Fronteira e Refúgio, a migração de alemães na América Latina sob a sombra da Segunda Guerra Mundial. O tema central aqui é entender o movimento migratório de teuto-brasileiros em direção à Argentina e ao Paraguai, partindo do Brasil. Bom, esse trabalho ele surge para responder ao problema de pesquisa como o contexto internacional da Segunda Guerra Mundial contribuiu para intensificar a migração de alemães e teuto-brasileiros do Brasil para a Argentina e para o Paraguai, e justamente o objetivo geral é compreender de que forma a Segunda Guerra Mundial intensificou o movimento migratório de alemães e seus descendentes a partir das colônias do sul do Brasil. Nesse caso, os objetivos específicos se fazem primeiramente por discutir os conceitos de migração e identidade para entender o contexto das comunidades e seus indivíduos, analisar como a Segunda Guerra Mundial reforçou a ideia de perigo alemão e o impacto disso na política brasileira para a Argentina e Paraguai durante o período, e também examinar o posicionamento internacional e a trajetória migratória que partiu do Brasil para a Argentina e para o Paraguai, destacando o papel da fronteira aqui como refúgio. Quanto à metodologia, se fez uma abordagem qualitativa, se utilizou o método indutivo e histórico, e o trabalho se faz uma revisão bibliográfica. Então, a gente se fez uma pesquisa bibliográfica aqui, abordando os principais autores relacionados ao conceito de perigo alemão e também as questões das políticas internas e externas dos países abordados, e também se utilizou uma pesquisa documental, incluindo principalmente os relatórios da Comissão Especial Investigadora de Atividades Argentinas, que é a CEA, e do Arquivo General de Gobernação de Misiones. A justificativa do trabalho, ele se justifica pela necessidade de compreender como o contexto bélico e ideológico da época alterou a percepção sobre as comunidades étnicas estabelecidas há décadas já na América do Sul. Como referencial teórico, o trabalho se apoia principalmente no conceito de perigo alemão, para entender como esses discursos de ameaça relacionados às comunidades alemãs, elas contribuíram para moldar a trajetória migratória deles. Esse conceito, essa ideia, ela surgiu no final do século XIX e ela foi sistematizada por autores como Quezada, em 1915, e o René Gertz, no Brasil. E, basicamente, a gente busca entender, esse conceito, ele fala sobre o fato de que as comunidades, os descendentes de alemães dentro da América Latina, eles representariam um risco político e cultural. Enfim, esse termo, principalmente, ele teve uma força maior no Brasil. O Quezada, ele aborda isso ainda em 1915, e ele foi reforçado novamente a partir da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial.
Aqui, então, a gente busca entender essas questões, entender como também esse conceito ele foi fortalecido a partir das questões do Estado Novo e como isso gerou um impulsionamento da trajetória migratória dos países do Brasil, dos descendentes de alemães no Brasil em direção aos países da América Latina. Trazendo um pouco de contextualização também para esse caso, a migração de alemães para a América Latina, ela é um conceito histórico muito amplo, mas a migração de alemães dentro da América Latina, nos rumos estudados dentro dessa pesquisa, ela foi intensificada a partir da Primeira Guerra Mundial, quando ela se tornou sistematizada, e a obra, o texto, né, o trabalho de conclusão, ele aborda isso a partir dos escritos do padre Max von Lansberg, em 1920, mas também essa pesquisa, essa migração, ela se intensificou muito a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso por conta da disseminação, pelo lado dos aliados, da ideia de Alemanha enquanto inimigo, o fortalecimento da ideia de perigo alemão e também o nacionalismo do Estado Novo. Tudo isso contribuiu para que esses descendentes de alemães eles buscassem partir do Brasil em direção à Argentina e ao Paraguai. Partindo agora para a questão de resultados e discussão, o trabalho ele buscou inicialmente fazer uma análise individual de como os países se comportaram perante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil aqui, nesse caso, ele passou a representar a repressão. Isso porque ele vivia o Estado Novo e uma questão nacionalista muito forte, né, uma campanha de nacionalizadora. Ele tinha uma proximidade com os Estados Unidos, alinhada com a política de boa vizinhança e a disseminação dessa ideia de Alemanha enquanto inimigo, que teve maior força também por conta do governo autoritário, e isso transformou as questões relacionadas à igreja, escolas e organizações alemãs em alvos direto do Estado. E aqui eu gostaria de reforçar também a tese do Leandro Maier, de 2021, se eu não me engano, que aborda o Tribunal de Segurança Nacional. E se faz o registro de prisões relacionadas ao uso da língua alemã em via pública, por exemplo, que foi proibido durante a época. Também prisões por conflitos cotidianos, questões rotineiras, e também casos de tortura e de perseguições que explicitam mais ainda essa repressão que acontecia no Brasil e como isso contribuiu para uma necessidade de deslocamento dessas comunidades. A Argentina aqui, ela entra como um papel de neutralidade. A Argentina manteve uma neutralidade oficial durante toda a Segunda Guerra Mundial, né? Cabe ressaltar que a Argentina, diferente dos outros países, ela tinha também uma força política, uma comunicação política muito forte com a Grã-Bretanha, então ela conseguiu manter essa posição de neutralidade. Porém, mesmo com essa neutralidade, durante um período ali que vai de 1941 a 1943, alguns políticos pró-aliados eles conseguiram se manifestar de uma forma maior, e foi aí que foi estabelecida a Comissão Especial Investigadora de Atividades Interargentinas, né, que é a CEA, que é de onde provém grande parte das nossas fontes, e a partir daí, dentro da Argentina, foi exercida uma política de vigilância das fronteiras, vigilância dos alemães e tudo mais. O artigo, o texto, ele aborda um pouco dessas questões também. Apesar dessa vigilância, o país recebeu muitos seus brasileiros, porque a vigilância não se compara à repressão que ocorreu no Brasil, principalmente porque partiu de uma vigilância de uma comissão e não de uma postura oficial do Estado argentino, né? Além disso, partindo para o Paraguai agora, o Paraguai, ele oscilou muito entre eixos e aliados, né, Brasil e Argentina, o texto aborda isso também, mas ele se alinhou aos Estados Unidos de forma tardia, apenas em 1942, ele se alinhou oficialmente aos Estados Unidos, e além disso, ele teve uma declaração de guerra tardia que ocorreu somente em 1945. Tudo isso aconteceu por interesses políticos e de inserção internacional e também de investimento dos Estados Unidos, mas, como eu mencionei, aconteceu de forma tardia, e políticas de controle, por exemplo, no Paraguai só foram acontecer em 1945. Então, quando, de certa forma, a questão da guerra já estava mais calma, enfim, essa questão não era primordial como em 42, no caso brasileiro. Além disso, o Paraguai ele aplicou medidas de controle, porém também somente em 1945, enfim, que eu trago um exemplo, por exemplo, das
das medidas de internamento. Essas medidas de internamento aos descendentes de alemães, descendentes do eixo, ela aconteceu em outros países também, mas nos outros países resultou na deportação dos descendentes e dos alemães, enquanto no Paraguai, esses alemães eles foram confinados dentro de colônias do próprio Paraguai, então não teve o peso equivalente ao que aconteceu no outro país. De certa forma, os autores eles mencionam que no Paraguai não houve uma perseguição sistematizada como que foi visto no Brasil. Além de que no Paraguai existia certa influência dos alemães dentro do governo. Bom, partindo essa análise inicial, individual, outra forma de analisar a política dos países foi feita a partir das conferências interamericanas. Aqui foi feita uma análise simultânea do posicionamento político desses países, né? E a pesquisa ela aborda a Conferência do Panamá, em 1939, e a de Havana, em 40. Mas eu destaco aqui a Conferência do Rio, de 1942, porque foi a partir dessa que se teve a oficialização das medidas de vigilância e de controle aos nacionais e aos descendentes do eixo. Então, é a partir daqui que se tem que se consegue traçar claramente como cada país respondeu a isso, principalmente o caso brasileiro, porque o Brasil, ainda no mesmo ano, declara guerra aos países do eixo. E o trabalho traz fontes também que explicitam que, a partir dessa declaração, ainda em 42, em agosto de 42, mesmo os rumores de uma declaração de guerra por parte do Brasil já reverberaram dentro das comunidades. E, enfim, isso já trouxe certa questão de medo e tudo mais. A Argentina, apesar da CEA estar em vigência durante essa época, manteve uma neutralidade oficial aqui, não adotando oficialmente essas medidas em 42, e o Paraguai, por sua vez, ele se alinhou aos aliados justamente nessa conferência, mas ele não aplicou as medidas no mesmo ano. Então, como mencionado anteriormente, não se relaciona com a repressão que foi vista dentro do Brasil. Além disso, eu gostaria de ressaltar aqui o papel da fronteira como refúgio e como essas migrações de fato aconteceram de forma sistematizadas a partir das documentações da Comissão Especial Investigadora de Atividades Interargentinas e do Arquivo General de Governação de Missões, que evidenciam o controle fronteiriço e o registro da entrada de brasileiros de origem alemã. Então, as fontes elas destacam como isso vinha acontecendo. O trabalho traz mais de uma fonte que, enfim, reforça isso, e essas fontes também trazem arquivos que foram interceptados pela comissão e que falam sobre o fato da Argentina ela ser um local de passagem para a chegada no Paraguai. Além disso, foram reunidos também testemunhos de autores como Inácio Spohr, Luiz Heinen, Maria Rode e Roque Jungblut, que vão revelar que essas fronteiras elas atuaram como barreiras políticas, mas também como espaços de acolhimento, como uma possibilidade de partida mesmo, de refúgio. Enquanto considerações finais, eu gostaria de dizer que a pesquisa ela consegue demonstrar que a Segunda Guerra ela intensificou a hostilidade contra comunidades de origem alemã no Brasil, principalmente a partir da disseminação da propaganda de guerra, da disseminação da Alemanha enquanto inimigo. A pesquisa ela também reconstrói esses percursos migratórios e os mecanismos repressivos que impulsionaram tudo isso, principalmente aqui a questão do Estado Novo, que foi decisivo via repressão que eles trouxeram a partir do Tribunal de Segurança Nacional, a partir da proibição da língua, da vigilância e da política de boa vizinhança, de relação com os Estados Unidos. Também aborda como a Argentina e o Paraguai tiveram papéis distintos, como a Argentina representou aqui a passagem, e apesar disso, o trabalho ele reconhece que ele tem limitações, Poderia ser aprofundado a partir de um acesso maior a documentos e a fontes pessoais, mas ele revela o nacionalismo, a resiliência comunitária, a tentativa desses povos de manter a sua identidade e aponta caminhos para pesquisas futuras a partir de um aprofundamento do acesso às fontes documentais e às fontes pessoais, mas também fazendo uma pesquisa comparativa com outros povos perseguidos.
Enfim, reafirma-se, então, a importância de compreender esses deslocamentos forçados para interpretar desafios contemporâneos relacionados a fronteiras, identidade e mobilidade humana. Essas foram as referências utilizadas e eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição da banca para perguntas agora. Perfeito, Luana. Parabéns pela apresentação, elegante e objetiva apresentação em 14 minutos. Eu peço gentilmente, Luana, além de mutar o seu áudio, a retirar a apresentação da tela. Ótimo, obrigado. Novamente agradecer ao professor Paulo Renato, numa manhã, né, de quinta-feira, e deixo então a palavra contigo a partir de agora. Obrigado. Eu que agradeço, José Renato, João, Luana, pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. E nesse momento, Luana, que a gente sabe que é tão aguardado, tão esperado, que às vezes tira algumas noites de sono, mas o resultado, desde já, é muito positivo, Luana. Bom, primeiramente, deixar claro o lugar de onde eu falo, né? Desde a história, eu estudo especialmente relações Brasil-Paraguai nos últimos anos, mas tenho muito contato com estudantes de relações internacionais aqui na UNILA também. Vários estudantes de RI fazem disciplinas comigo, então foi com muito interesse e com muito prazer que eu li o seu trabalho e eu considero que atende a tudo o que se espera de um trabalho de conclusão de curso. Se fosse na área da história, também as minhas palavras seriam as mesmas. E por quê, Luana? Primeiro porque você escreve bem, seu texto é claro, é bem escrito, tem um ponto ou outro, mas isso todos os textos têm. Muitas vezes a gente sabe que falta, né? Aquele tempo para uma nova leitura, para descansar. Eu tenho certeza que você deve ter um prazo, né, para apresentar o texto final, que você resolve isso facilmente. Eu vou te mandar meu arquivo depois com algumas passagens, mas são problemas muito pontuais. Não é algo menor para ser ressaltado nos dias de hoje, porque a gente sabe das dificuldades crescentes de escrita, de estruturação de um texto, de clareza. Então, você reúne as qualidades, né, de um texto bem escrito, organizado, preocupado com as normas da ABNT. Então, o primeiro ponto que eu destaco é esse cuidado com o texto, o que revela não apenas a sua entrega à pesquisa, mas isso revela o que eu sempre costumo dizer, respeito com o leitor, respeito com os autores que produziram essas obras e que você cita adequadamente. Então, isso revela muito mais do que saber escrever. Isso revela um compromisso ético com a pesquisa e com uma produção já existente. Então, esse é o primeiro ponto. Você demonstra, Luana, conhecer bem a bibliografia sobre o tema. Depois eu tenho alguma consideração sobre referenciais teórico-metodológicos, mas veja, tudo a seu tempo. Eu espero que você continue pesquisando, e o mestrado e o doutorado são momentos para aprofundar essas questões teórico-metodológicas. Mas o conhecimento da bibliografia específica você demonstra ter. Você demonstra conhecimento sobre fontes primárias, o que é muito salutar, essa preocupação em estudantes ainda na graduação. Então, é claro que uma discussão bibliográfica, historiográfica é muito válida em um TCC, né? É um primeiro passo na formação de um pesquisador, mas quando a gente encontra essa preocupação aliada ao interesse por fontes primárias, isso é muito bom. Então, eu também destaco essa qualidade. E um ponto que particularmente me interessou, Luana, que eu gostei, é você pensar a fronteira como espaço de resistência, né? Quantas e quantas vezes as fronteiras, né, são pensados como um espaço marginal,
um espaço associado à ilegalidade, à criminalidade. Você, com o seu trabalho, você permite ressignificar essas representações sobre a fronteira que são tão recorrentes. Acho que especialmente em fronteiras como a minha, que constantemente aparece em noticiário policial, e é o que eu sempre comento aqui com os estudantes, né? Não se trata de ignorarmos os problemas objetivos que as fronteiras possuem. O problema é restringir a fronteira a esses problemas, né? Ela é um espaço muito mais dinâmico, rico em termos culturais e históricos do que essas notícias policiais que constantemente nos cercam. Gostei também, Luana, de pensar mais especificamente, né? O Paraguai como esse espaço de refúgio. Esse país que a gente tão pouco conhece e que também é tão associado apenas a autoritarismo, ditaduras. Você também permite pensar o Paraguai como um espaço de promessa. Nem sempre realizada, evidentemente, mas como esse espaço de promessa. Então, eu gostei muito do seu trabalho. Na sequência, Luana, farei comentários, sugestões, algumas questões mais pontuais eu vou deixar de escrita, eu vou deixar para você olhar no arquivo. Então vamos lá. Luana, pode ser um vício de historiador, mas eu senti falta no seu título explicitar o recorte espacial de uma forma mais específica. Porque penso eu, né? Não é na América Latina o seu interesse, né? Ainda que você faça menções para além do seu recorte. Eu colocaria de forma mais precisa o seu recorte espacial e mesmo o temporal. Sabe, Luana? Segunda Guerra está no seu subtítulo, mas nem sempre é claro quando ocorreu a Segunda Guerra. Então, eu explicitaria o recorte temporal também. Não é demais, pensando em algumas dificuldades que a gente encontra por aí, né? De leitores, de estudantes, porque é isso, né? Depois que o seu trabalho vai para a internet, ele pode ser lido por um estudante de ensino médio, de início de graduação. Então, eu explicitaria o recorte espacial e temporal. Luana, ali no resumo, eu faria apenas uma breve explicação, né? No decorrer do seu trabalho fica muito claro. Mas como o resumo muitas vezes né? O primeiro que leem, eu explicaria que o Misiones, que você se refere, né? Ao arquivo, é o arquivo da província argentina. Porque tem o departamento de Misiones no Paraguai também. Apenas para evitar alguma confusão do leitor. E aí, aproveito para comentar, Luana, o que eu falei há pouco. Geralmente, no resumo, aparecem os principais referenciais teórico-metodológicos. E eu senti falta no seu trabalho tanto de um quanto de outro, tanto da teoria quanto da metodologia. Enfim, aí fica uma questão depois a ser respondida ou apenas pensada, Luana. Veja, as questões que eu coloco aqui, não se sinta obrigada a responder. A gente pensa, né, sobre questões que vão aparecendo. Vamos dar uma sequência aqui. Eu vou seguir um pouco as minhas anotações, que eu acabei não conseguindo fazer um texto. Luana, ali na página 8, você se refere à tríplice fronteira pela primeira vez. O que eu te diria sem ter uma resposta clara sobre isso?
no período que você estuda, esse conceito aparecia? Tríplice fronteira. Qual que é a história desse conceito? A minha suspeita é que ainda não aparecia. Por quê? Porque eu estudo sobretudo anos 50 e 60 e não aparece. Então, talvez apenas pensar, se historicamente falando, eu entendo a sua preocupação de situar o leitor sobre o seu espaço temporal. Mas talvez algum cuidado para não projetar para o período que você estuda um conceito que é mais recente. E veja, uma ex-orientanda minha, a Rafaela Souza, ela estudou os discursos de securitização dos Estados Unidos em relação à nossa região aqui. E ela também, ela coloca que o próprio conceito tríplice fronteira, desde os anos 90, né, desde os ataques à Embaixada de Israel e à AMIA, acabaram ficando muito associados a essa perspectiva norte-americana, que relaciona a região à lavagem de dinheiro, a financiamento ao terrorismo, enfim. O que eu quero te colocar aqui, Luana? Talvez apenas te plantar em você essa desconfiança em relação ao conceito, que ele é mais complexo do que parece. Então, depois com o José Renato, com o João, se te ocorrer algo, aí você pensa sobre isso. Assim, ali na página 9 e 10, você menciona pela primeira vez a questão da imigração para o Paraguai. Migração de alemães, de europeus. Acho que o primeiro ponto, né, eu explicitaria ali quais eram essas grandes concessões que o Paraguai fazia, às vezes numa nota de rodapé. Mas em relação a esse tema, Luana, eu vou também colocar duas questões. O Guido Rodrigues Alcalá, num livro chamado Ideologia Autoritária, ele coloca que a imigração de europeus para o Paraguai começa já no governo do Dom Carlos, do Carlos Antônio Lopes, ali no início da segunda metade do século XIX. Por quê? Porque ler o seu trabalho dá a entender que é um processo posterior. Não tenho dúvida, Luana, que se intensifica posteriormente. Mas talvez valeria a pena uma pequena pesquisa sobre isso. Sabe, Luana, aquela coisa de nota de rodapé. As primeiras migrações. Só para o leitor perceber que você tem um conhecimento desse histórico da imigração europeia para o Paraguai. Mas, é claro, o período que se intensifica é o século XX. E outro ponto, né, já que você fala sobre isso em alguns momentos do seu trabalho, lá no final, inclusive, né, você fala sobre perseguições religiosas, eu acredito que foi uma menção indireta aos menonitas. E no caso dos menonitas, por exemplo, o Paraguai tinha um interesse muito claro, que era ocupar o Chaco, né, em disputa com a Bolívia. A questão do Chaco talvez seja importante aparecer, ainda que não seja exatamente essa região, apenas para não parecer, Luana, que o Paraguai desinteressadamente atraía ou fazia concessões a imigrantes. Então, acho que é importante aparecer a questão do Chaco também. Mas veja, tudo isso que eu estou te falando são questões de poucas linhas e, penso eu, em nota de rodapé. Bom, já falei isso.
Sim, também, Luana, nessa revisão que você vai fazer, questão de escrita, Luana. Em alguns momentos, você deixa claro que é já no século XIX que começa a questão do perigo alemão. Em outras, fica sugerido que é o século XX, que são as guerras, que essa questão se intensifica. Talvez valeria deixar um pouquinho mais claro para o seu leitor o que era esse perigo alemão no século XIX, o que era na guerra. Não sei. Troco aqui uma impressão de leitor, mas que talvez te ajude a deixar um pouco mais claro essa questão para os seus outros leitores. Vamos seguir aqui. Na página 17, Luana, eu achei bem interessante quando você comenta, né, o trabalho Agache e Dalcin, é isso o nome dos autores, que aí você comenta, né, que existia a preocupação das comunidades alemãs em, através dos materiais didáticos, né, despertar a consciência de ser um cidadão brasileiro. Você sabe que eu fiquei curioso como é que os autores mostram isso? Porque talvez desenvolver esse ponto um pouquinho mais no seu trabalho seria um contraponto importante à ideia do perigo alemão. Eu acho que o teu argumento ganharia desenvolvendo um pouquinho mais o que esses autores trabalham sobre essa consciência de ser um cidadão brasileiro nas comunidades alemãs. Tá. Deixa eu ir passando aqui. Luana, ali na página 20 e 21, né? Você coloca, como muitos, né? E acho que você está citando alguns autores também. A perspectiva de que as comunidades alemãs eram muito fechadas, dentro de uma perspectiva de cultura brasileira miscigenada, ou então eram muito fechadas perto de outras comunidades, como a de portugueses. Veja, sim, mas eu fico me perguntando se não existe, por parte desses autores, né, uma certa reprodução, assim como é um estereótipo tratar os alemães como fechados, é um estereótipo também achar que os portugueses, por exemplo, eram necessariamente mais abertos à miscigenação. A gente sabe que essa ideia, por exemplo, foi difundida pelo Gilberto Freire especialmente. E aí toda uma questão de democracia racial. Veja, eu sou Luana, eu acho importante o Gilberto Freire. Eu acho que o complicado foram as leituras que foram feitas dele. Então, aqui talvez pode ser um momento, Luana, para o seu olhar crítico aparecer, relativizando algumas dessas afirmações feitas em relação especialmente aos portugueses. Talvez seria importante, Luana, não sei se aqui ou num artigo que você for escrever, situar o seu leitor, né, sobre o que era essa identidade brasileira, antes, inclusive, de Gilberto Freire, né? Já que se trata do perigo alemão vindo, né, desde o século XIX. Enfim, apenas te colocar isso, que talvez para suas pesquisas posteriores isso pode te acrescentar. Assim, Luana, e pensando também muito como historiador,
É muito interessante, né, quando você mostra que algumas políticas de perseguição, né, já vinham da Primeira Guerra. Como alguns migraram já na Primeira Guerra. Então, como historiador, qual é a pergunta que eu faço? Nossa, então o que Vargas fez já teve um precedente. Qual foi a diferença? Foi uma diferença apenas de grau, digamos assim, no sentido de ser mais intenso, de ter uma abrangência geográfica maior, ou não? Ou teve uma mudança em algumas práticas mesmo, né? Em alguns autos. Então, seja aqui, seja para o futuro, talvez ter uma clareza maior sobre esses dois momentos de perseguição às comunidades alemãs. Ok, vamos seguir aqui. Luana, sobre a neutralidade argentina. No último capítulo, eu acho que você trata bem do porquê a Argentina foi neutra, porque já tinha um histórico de neutralidade argentina. Mas você sabe que no capítulo anterior, Luana, eu vou te colocar o seguinte. Eu fiquei com receio de que você involuntariamente, acho que no capítulo 3, você tenha reproduzido a versão norte-americana sobre a neutralidade argentina. Por exemplo, ali na página... Onde eu estou? Na página 33, ali no segundo parágrafo, você fala: esse nacionalismo de viés antiliberal e simpático ao nazifascismo defendia maior autonomia frente às potências anglo-saxãs e encontrava respaldo em setores civis e militares. E você afirma isso baseada no Doratiotto. Veja, o professor Doratiotto é ótimo. Talvez seja um dos historiadores que mais conhece arquivos no Cone Sul e que mais conhece documentação diplomática. Porém, Luana, nós precisamos lembrar que o professor Doratiotto ele é bastante marcado por uma perspectiva liberal. E mais do que isso, ele reproduz a perspectiva do Itamaraty. Ele é professor do Instituto Rio Branco. Ou era. Não sei se eu estou desatualizado nesse ponto. E eu aproveito para dizer isso. O professor Doratiotto é uma referência obrigatória? É, mas me parece que você ficou muito presa nele. E como você bem coloca, Luana, no parágrafo seguinte, no capítulo seguinte, a Argentina tinha uma tradição de neutralidade. Precisamos descartar a tese do professor Doratiotto, que associa a neutralidade aos militares que deram o golpe em 43? Não, não precisamos descartar. Mas é mais do que isso. Esse golpe em 43, em nome da neutralidade, só tem sentido pensando nessa tradição. Ainda que os interesses fossem mascarar uma simpatia pelo eixo, um golpe em nome da neutralidade precisa ser pensado dentro dessa tradição. A Argentina, Luana, desde o início do século XX, foi o grande berço das doutrinas Calvo e Drago, que dialogam muito com essa questão da soberania, do direito à neutralidade.
Então, nesse capítulo, onde você trata da Argentina, da neutralidade argentina, eu também faria, Luana, uma revisão com o José Renato, com o João, no sentido de talvez apenas não excluir o que está aí, Luana, mas talvez mostrar que pode ser um pouquinho mais complexo do que está aqui. Ok? Vamos lá. Ah, sim. Ali na página 38, no primeiro parágrafo, quando você fala sobre o Paraguai. E aí eu vou te dizer o seguinte, Luana, se um paraguaio ler esse parágrafo, eu te garanto que ele não vai gostar. Por quê, Luana? Veja, você está dialogando com autores que, de fato, defendem essa perspectiva. A Melissa Birch, o Carlos Lescano, eles difundiram muito essa ideia da chamada política pendular, né? Paraguai, entre Argentina e Brasil. Mas nos últimos anos, e quando eu falo últimos anos, eu estou falando já nos anos 90 para frente, Luana, isso tem sido muito questionado. Por quê? Tem um norte-americano de origem cubana, mas nascido nos Estados Unidos, que se chama Frank Mora, que ele já nos anos 90 ele falava, olha, países pequenos, pobres, têm política externa. E o que ele dizia? Eles buscam autonomia nessa política externa. E ele foi o primeiro a falar o seguinte, é claro que Brasil e Argentina são parceiros fundamentais do Paraguai, mas o Paraguai sempre buscou ir além de Brasil e Argentina. Então, o que me preocupa, Luana? Que, de alguma forma, você relacione as oscilações do Paraguai em relação à guerra às próprias diferenças entre Brasil e Argentina. E desconsidere a política interna paraguaia. Não é que desconsidere, você fala sobre isso, mas que parece que a questão Brasil e Argentina é tão ou até mais decisiva. Pelo que eu conheço, Lana, isso seria considerado muito polêmico por leitores paraguaios, por especialistas paraguaios. O Diego Abente Brum, e mais recentemente o Aníbal Oroé Poço, o que eles falam? A política externa paraguaia ela deve ser vista a partir de uma perspectiva interméstica. O que eles fazem? Eles brincam com o internacional e a política doméstica. O que, no fundo, Luana, e você sabe muito bem, marca qualquer política externa. Então, eu te diria, Luana, apenas para ter um cuidado, eu acho que especialmente nesse primeiro parágrafo. Depois, eu acho que você fala de questões internas, né? A proximidade do Morínigo com oficiais simpatizantes ao eixo, mas cuidado para esse primeiro parágrafo da página 38 não comprometer a leitura de todo o resto. Vamos seguir aqui. Ah, sim. Outro ponto, Luana. Ainda sobre o Paraguai. Em algum momento, você chega a definir as perseguições, né, aos imigrantes alemães ou de origem alemã no Paraguai como simbólicas. Eu entendo, Luana, que você está pautada por uma perspectiva comparativa em relação ao que ocorreu na Argentina, especialmente no Brasil. Mas veja, Luana, esse é um olhar teu.
o olhar do pesquisador, a partir do olhar dos sujeitos que sofreram essas medidas no Paraguai. Será que dá para a gente definir como simbólicas? Você, por exemplo, tudo bem, ótimo não ser transferido de onde você está, mas não poder sair de onde você está, será que não é tão violento em termos de direito de ir e vir quanto ser deslocado à força? E como você coloca também, eu não sei se foram efetivadas. Eu, por exemplo, eu desconhecia, né, essas medidas tentando controlar os bens, né, dos imigrantes alemães no Paraguai. Será que isso não despertou medo, insegurança? Então, veja, talvez tenha me incomodado a ideia do simbólico, talvez seja forte demais, mas eu entendo que existe aí um esforço intelectual comparativo justíssimo, mas talvez cuidado com algumas tintas usadas nessa comparação. Acho que talvez é um pouco isso que eu te digo, pensando nas experiências dos sujeitos, né? E eu acho que eu estou caminhando para o final. Só um minuto aqui, Luana. E, finalmente, sim, aqui eu fiz um comentário final. Eu acho que, primeira questão, em termos metodológicos, não sei, sinceramente não sei, Luana. E aí você veja que o José Renato e o João, o quanto isso está presente na área de RI, eu vou falar a partir da área da história. Um caminho para você enriquecer metodologicamente, e veja, Luana, não estou falando do TCC. Como eu disse, ele atende a tudo que se espera de um TCC. Mas para um artigo, para um projeto de mestrado, não sei. Na história, temos várias discussões em torno da chamada histórias transnacionais, conectadas, história global. Esse conceito é um pouco mais complicado. Mas existe toda uma discussão que coloca como o recorte nacional é insuficiente. Talvez seria um caminho, pelo menos da parte da história, para você enriquecer o seu trabalho em termos metodológicos. Luana, e aí como uma última pergunta para você pensar também, né? Mais para o final do trabalho, o que eu percebi? Que já existem outros trabalhos, né, que trataram esse tema das migrações de imigrantes alemães dentro da América Latina. Nesse contexto, né, de guerras, enfim. E aí a minha pergunta para te estimular, qual que seria? Primeiro, talvez mostrar melhor, Luana, as semelhanças entre esses trabalhos, eu acho que você mostrou. Eu senti falta de você comparar um pouco mais esses autores citados. Eu acho que você se preocupou em mostrar como esses autores destacam as perseguições, os efeitos das perseguições sobre os alemães. Mas eu fiquei me perguntando, mas não tem aí algum debate, alguma divergência, diferença entre esses autores? Acho que isso não foi explicitado. E outro ponto. E você, Luana, como é que você entra nessas discussões? Eu senti falta de você se posicionando. Sabe, Luana? Apesar da contribuição de A, B e C, que trataram disso, disso e disso, este trabalho pretende colaborar para. Luana, eu agradeço pelo aprendizado, pela oportunidade. Foi muito bom mesmo. É um prazer participar de uma banca. Eu conheci o seu trabalho antes de você, lá em Chapecó.
É muito bom ler um TCC de uma estudante que está concluindo a graduação, mas que tem esse alicerce de pesquisa já tão bem construído e apontando para outras possibilidades. Então, meus parabéns desde já e te desejo muito sucesso. Obrigado, professor Paulo Renato. Que leitura atenta e detalhada, não? Agradeço demais. Eu vou passar agora a palavra, então, de imediato para o professor João Vitor, e depois, então, a Luana responderá a vocês dois. Perfeito? Obrigado mais uma vez. João, obrigado. Satisfação em revê-lo. E é contigo agora. Então, obrigado, colegas. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Luana. Essa pesquisa tua já tem uma caminhada de mais ou menos 1 ano e meio, né? Iniciou como iniciação científica, eu até acho que é importante posicionar isso, né? Era uma iniciação científica voluntária e depois pegou a transição de alguém que foi para o mercado de trabalho, que já não conseguiu mais deixar o curso como a sua prioridade principal na vida, então foi uma pesquisa que foi continuada enquanto trabalhava, nas horas vagas, e eu acho que isso sempre é importante de se valorizar, né? E autovalorizar também, viu, Luana? Porque a gente sabe da dificuldade que é fazer uma pesquisa, dar esses primeiros passos, aprender a pesquisar e aprender a escrever pesquisas. Então, fazer tudo isso trabalhando junto também tem que ser valorizado. Também agradeço ao professor Zé Renato, parabenizo pela orientação. Também é um desafio, ainda mais nessa época do ano, né, quando temos não só um, mas vários alunos encerrando, e tudo isso combinando com as disciplinas, com a conclusão dessa e com as várias atividades que são feitas, isso sempre é um desafio, então parabéns, professor. E do ponto de vista da pesquisa, eu acho que é importante ressaltar que nos últimos anos, a partir da UFSM, especialmente do intercâmbio que há entre o curso de Relações Internacionais e do curso de História, há um olhar sobre essas relações fronteiriças, e especialmente a partir da história global com Argentina, Brasil e Paraguai. Então, vem tendo um desenvolvimento, e eu cito aqui 3 egressos, ou quase egressos, do curso de Relações Internacionais, né? Agora o João Vitor Broine, que acabou de defender o seu TCC, o Thiago Nochan Cabral, e a Pietra Elisa Belling. O professor Paulo Renato conheceu todos lá em Chapecó. O Thiago está encerrando a graduação, a Pietra ela já é egressa do curso de Relações Internacionais e agora vai encerrar o mestrado e provavelmente vai se encaminhar para o programa de História Global da UFSC. O Thiago está se encaminhando para o programa de Relações Internacionais, doutorado em Relações Internacionais da USP, então estamos exportando essas pesquisas para fora da UFSM. O próprio João também não permanece por aqui, então acho que é um legado que vai se deixando, né? E a importância dessas pesquisas, porque pesquisar um país que não é o seu de formação é sempre um desafio. Ele é um desafio tanto porque a nossa formação, especialmente a formação em história, ela é uma formação de história do Brasil. Nós temos as disciplinas que vão trazendo aprofundamentos mais específicos, mas é muito raso. E aí a nossa formação ela é voltada para a história do Brasil. Em relações internacionais também há uma carga curricular que é de história das relações internacionais do Brasil, política externa do Brasil. Então, entrar neste caminho de pesquisar a Argentina, pesquisar o Paraguai, significa nos aprofundar em literaturas que, durante a nossa graduação, elas não aparecem na grade curricular, então tudo é além daquilo que nós fazemos, e também fontes que não são fontes necessariamente acessíveis para nós. Felizmente, no caso argentino, o arquivo de Misiones, ele é um arquivo totalmente digitalizado, com o porém de que, às vezes, para encontrar um documento, se precisa folhear outros 2.000, porque não há descrição adequada, não há formas de busca adequada. A gente abre um tomo e vai folheando até encontrar algo útil. E no caso da Comissão Especial Investigadora, ela estava disponível para nós brasileiros até o início do governo Milei. A partir do governo Milei, o site, curiosamente, saiu do ar e está bloqueado para o Brasil. Ele só é acessível através de VPN. Então,
temos aí um grande problema. Antes disso, ele era um site até de busca mais facilitada, se encontrava os resultados. Agora não. Agora você precisa utilizar a VPN para acessar ele. Então, já é um problema. E quanto ao Paraguai, aí sim temos uma situação bem problemática. Nós temos documentações que encontramos em arquivos argentinos, em arquivos brasileiros, e para além disso é só indo ao Paraguai, ou lendo literaturas de lá. No Brasil, se acessa com grande dificuldade as produções acadêmicas paraguaias. Muitas estão só em formato físico, outras estão em formato digital, então é um desafio. E a mesma coisa vale, não tanto nesse nível, para a Argentina, porque a Argentina também temos que primeiro conhecer a tradição acadêmica desses países, saber aquilo que presta e o que não presta nesse sentido, né? Sabemos que tem muita produção que é ruim, que falta qualidade, mas que muitas vezes pelo desconhecimento e pelo primeiro contato com determinadas literaturas de alguns países, nós caímos nessas primeiro porque elas estão disponíveis, enquanto que as outras, que às vezes têm uma qualidade melhor, que foram feitas com maior cuidado, não estão. Então, com toda essa dificuldade, nós temos um trabalho que aprofundou uma questão que, do ponto de vista acadêmico, Brasil, Argentina e Paraguai, ela ainda é um terreno fértil de descobertas, né? E até para isso eu faço meu primeiro questionamento para a Luana, para que ela possa, então, defender um pouco mais sobre o que há de tão original nesse trabalho. Este que vos fala foi um dos que tentou dar um pitaco sobre esse tema durante a sua dissertação, mas que não conseguiu aprofundar. Alguns desses textos que a Luana cita, por exemplo, o Alfredo Seiferteld, que é hoje um dos, talvez ainda é o maior representante no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, ao fascismo do Paraguai, ele escreveu um parágrafo sobre esse tema. Ele cita que ocorreram imigrações de pessoas, e aí ele diz, inclusive, que elas tinham alguma simpatia ao nazismo, que elas migraram para o Paraguai. Mas ele não aprofunda. Ele dá essa pista e demorou muito tempo para que alguém pudesse, então, explorar esse tema. E há outros textos que a Luana cita também, que eles são mais fonte secundária do que uma crítica àquilo, do que tentar entender de fato. Eles citam porque eles fizeram a pesquisa em cima de fontes primárias e eles mastigam aquilo e deixam também para quem queira no futuro. Então, eu queria que a Luana falasse um pouco mais sobre isso. E também, eu acho que a Luana, ela enfrentou um desafio aqui, que é aquele desafio de... É muito bom explorar uma temática quando ela já foi explorada anteriormente, quando há uma grande produção sobre ela. E aí fica aquele desafio, o que eu vou falar de novo, né? Agora, do contrário, quando uma temática foi pouco ou quase nada explorada, tudo aquilo que nós dissemos pode vir a ser referência, negativa ou positiva. Afinal, nós estamos explorando o novo, né? Ou, pelo menos, o pouco explorado, né? Então, eu acho que a Luana sofre a dificuldade que é de explorar o novo. A gente tem pouca base, porque é difícil de acessar. A gente não tem aquele conforto de um autor que escreveu com bastante base ou bastante profundidade sobre aquilo, então tudo aquilo acaba enfrentando essas dificuldades. E nesse sentido, essas perspectivas que vão se renovando agora sobre a Segunda Guerra Mundial no Paraguai, elas têm a sua importância porque aquela grande fase de produção sobre esse tema, que foi nos anos 80, que é com o Seiferteld, com o Michael Grow, que olharam especificamente para o tema da Segunda Guerra Mundial, ou para questões do nazismo, e, por consequência, a Segunda Guerra Mundial, elas são perspectivas que elas foram escritas em um outro contexto, elas ainda foram escritas em um contexto ditatorial, elas tiveram a sua limitação em fontes, elas vêm de um contexto onde tu não podia olhar para as fontes argentinas com tanta facilidade quanto nós olhamos. São autores que tiveram que ir para Berlim para acessar leituras e acessar fontes, porque isso envolvia um deslocamento muito mais complicado do que o nosso. Hoje, se nós temos um colega lá em Berlim que possa digitalizar livros para nós, né, professor Paulo? Nós podemos pedir, isso acontece. Na época eles não tinham esse acesso. Então, nós hoje temos acesso a ferramentas
que nos fazem poder ir muito além deles. Então, esta geração de agora tem este dever de revisar essas questões e aprofundar onde elas não foram aprofundadas. Responder perguntas que eles não responderam, responder aquele parágrafozinho que o Seifert escreveu sobre o tema e não deu continuidade, que a simples afirmação que ele fez, baseado muito em documentos americanos, e não seguiu. Então, fica esse desafio, né? E aí eu também eu faço um pouco de defesa da Luana no sentido do termo tríplice fronteira. Ele é um termo que, para nós, geograficamente, já se pode dizer consolidado, só que ele é o termo que tem um desafio do anacronismo, né, professor? Ao mesmo tempo, nós temos um autor chamado Micael Alvino da Silva, que escreve desse espaço, e ele utiliza esse termo de uma forma corrente, mesmo para períodos onde ele não era utilizado. Porque ele é um termo forte, ele é um termo chamativo e automaticamente assimilável, ainda que eu acredite que ele seja muito mais assimilável para esse espaço imediato Brasil, Argentina e Paraguai, do que, por exemplo, para a porção sul de Misiones. Ainda que Misiones seja um espaço tríplice fronteira por excelência, porque Misiones é uma península entre dois países, né? É uma península de um país entre outros dois. Então, é um espaço fronteiriço por excelência, né? Então, também queria que a Luana falasse um pouco dessa utilização do termo, né? Eu tenho mais um aspecto aqui que eu também assinalei e eu já posso passar a palavra para ela, que é com relação a essa imigração, esse começo da imigração para o Paraguai. Nós, ano passado, tivemos, então, esta data do 1824 para os 200 anos de imigração alemã para o Brasil. Só que ela traz também esse desafio, que é dizer, bom, 1822, tu teve uma imigração de suíços. Muitos desses suíços falavam alemão. Então, ali também... quando se fala em imigração e para a colonização, se fala em assentamentos agrários organizados, com uma política ativa de chamamento de imigrantes, que é o que ocorreu em 1822, mas para suíços também de fala alemã. E a imigração alemã tem esse problema. Ela é alemã sem uma Alemanha. Logo, o critério alemão é um critério de fala alemã. Só que é fala alemã quando não existe uma língua alemã, e sim línguas alemãs. Então, nós temos ali luxemburgueses, pessoas de Liechtenstein, da Romênia, da Rússia, da atual Polônia, a Romênia também não existia nessa época, né? Da própria Suíça, do que depois foi o Estado da Itália, da Áustria, depois Áustria-Hungria, da Dinamarca, da Bélgica, da Holanda, inclusive mais tarde da Alemanha. Então, este alemães é sempre um problema, porque não necessariamente ele implica em Estado. E muitos desses imigrantes, eles migram para cá e eles acompanham a formação de um Estado alemão daqui. Muitos deles aprendem a serem alemães aqui na América do Sul e aprendem na alteridade. Então, às vezes, até aquele neerlandês que falava neerlandês era classificado como alemão, vivia entre alemães e tornou-se um alemão. Aquele saxão tornou-se alemão, o bávaro tornou-se alemão. Então, esse é um processo muito complexo, eu acho que é complexo demais até para incluir nesse trabalho. Mas, do ponto de vista do Paraguai, acontece a mesma coisa durante o governo do De França que acontece no Brasil. O Randstaden, por exemplo, seria esse reconhecidamente o primeiro imigrante alemão no Brasil, não sendo ele mesmo alemão, né? Já que não existia uma Alemanha, mas ele falava alemão, então ele é esse primeiro imigrante. Só que essas colonizações organizadas elas só foram ser feitas depois de 1822 e 1824. E a mesma coisa ocorre no Paraguai, então, com 1883. E a partir daí há, inclusive, a colonização semi-fracassada do cunhado do Nietzsche, né? Que é quase uma coisa
entra aquela coisa meio lendária em torno da colonização, as considerações que o Nietzsche fazia sobre a colonização do cunhado dele, ou o cunhado dele ter se suicidado em função das dívidas, depois a irmã do Nietzsche retornando à Alemanha. Então, é toda uma questão ainda a ser aprofundada. Então, dito isso, eu gostaria que a Luana, então, falasse um pouco mais sobre essa originalidade do trabalho. Não farei aqui considerações sobre a estrutura, sobre o texto, acho que o professor Paulo Renato já deixou isso bem certo. Eu acho importante a banca justamente com aquele momento de estar entre pares que vão então dar sugestões, vão trazer questionamentos. Entra-se depois na fase de gestão dessas questões, na fase de correções, e aí vai para o trabalho final. Mas, então, que a Luana agora traga um pouco mais sobre essa questão da originalidade do teu trabalho. Eu queria ouvir um pouco mais dos teus desafios também, com relação à própria originalidade, e um pouco mais dessas questões que o professor Paulo deixou para ti. Então, muito obrigado. Perfeito, João, agradeço demais. Já vou passar a palavra de imediato para a Luana. Luana, consegue sintetizar tudo isso em 10 minutos? Boa sorte. Vou dar meu máximo. Eu vou me aprofundar nas questões, as questões que eu acredito que demandem mais isso, como as perguntas que o Dr. Paulo propôs, principalmente em relação ao debate, né, meu posicionamento, enfim, alguns aprofundamentos. Em relação a alguns aprofundamentos, como a questão do título, do resumo, concordo, acredito que faltou mais atenção. Realmente, a questão de missões no resumo é algo que, às vezes, a gente nem cogita, e ao título deixar mais claro também, acredito que não cabe esse mistério, né, que o professor ressaltou. Mas eu vou partir para os desafios, assim, porque eu acho que é o que mais pegou, né, no trabalho. Como o João falou, em relação às fontes, foi algo complicado. Bom, deixa eu tentar organizar as minhas ideias aqui, basicamente. Eu acredito que o meu posicionamento e a minha contribuição, eles chegam a partir de considerar isso enquanto considerar toda essa história enquanto um refúgio e principalmente abordar o Paraguai. Aí acredito que foi o meu maior desafio, né? Como o João perguntou quais foram os meus desafios, foi abordar o Paraguai. Eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu falei para ele, eu não encontro fontes sobre isso. Gente, eu não estou encontrando autores sobre isso. Então, até a questão do Duratioto foi algo que a gente conversou antes. A gente está citando ele muitas vezes, mas são fontes que a gente tinha, são obras que a gente tinha um acesso mais fácil. E realmente foi o que acabou acontecendo, né? Utilizando esses acessos que a gente tinha com mais facilidade. O trabalho ele é uma revisão bibliográfica, então eu acabei também ficando muito nisso, de tentar expor autores e as ideias dos autores que eu encontrava, porque era o que eu como eu conseguia montar ali uma história do que aconteceu e de como as coisas se desenrolaram. Bom, tentando... realmente o Paraguai, para mim, foi o meu pé de Aquiles, assim, de certa forma. Mas eu acredito que do trabalho, abordar isso já traz uma certa autenticidade. O trabalho ele surgiu de uma pesquisa que eu fiz com o João no ano passado, como ele mencionou, né? Esse trabalho vem sendo feito desde agosto do ano passado, se eu não me engano, quando a gente começou a trabalhar juntos. Ele foi exposto lá em Itapiranga, num evento também, onde a gente falou com autores como o próprio René Gertz, enfim, e para eles eu lembro que a reação deles foi, que legal tu abordar o Paraguai também, a gente não tinha conhecimento exatamente dessa parte, ou dessa migração, ou de alguma fonte que foi citada, de algum acontecimento que foi trazido pelos autores mencionados na época de um pequeno artigo, mas que ele está 100% completo dissolvido nesse trabalho. Então, eu acredito que aí ele já traga uma contribuição, porque essa migração, ela é muito explorada para a Argentina, principalmente, que é, como o João mencionou, onde a gente mais tem acesso, apesar de agora tá difícil de ter esse acesso, a gente precisa desse VPN, mas para o Paraguai em si, faltam coisas, tanto que as principais fontes utilizadas vêm da CEA da Argentina, da questão de vigilância realizada pela Argentina, e não do Paraguai.
as fontes que a gente traz que explicitam essa entrada para o Paraguai são poucas. Então, acredito que aqui o trabalho teve essa barreira de conseguir consultar, mas também o pouco que ele aborda disso já traz uma relevância e um diferencial para abordar essa trajetória de forma completa. Mas eu concordo que a gente precisa, né, que eu preciso, no caso, aprofundar essas relações com autores, ir atrás de outros autores, inclusive anotei alguns nomes que o Dr. Paulo mencionou, para que a gente consiga aprofundar esse trabalho. Em relação a outra pergunta que o professor fez, seria qual a diferença do que acontece antes e pós-Vargas. Eu entendo que esse questionamento tenha sido por não ter ficado muito claro no trabalho, mas acredito que aqui cabe mencionar a institucionalização disso. Foi a proibição da língua, principalmente durante o Estado Novo, foi, pelo menos eu acredito que tenha sido a maior violência contra essas comunidades, em que muitas pessoas não falavam português. Então, ser proibido de falar em língua alemã em vias públicas, isso ser institucionalizado, ser preso por essas questões, o Tribunal de Segurança Nacional ter acesso, ele passar a lidar com questões cotidianas relacionadas aos alemães, acredito que tudo isso tenha sido intensificado durante a Segunda Guerra Mundial, né, institucionalizado de forma severa. Bom, deixa eu ver o que mais eu posso mencionar agora. Bom, e outras questões, como que você mencionou, né, já tenho citado aqui, mas a da Tríplice Fronteira que o João mencionou, é outra questão que não... Eu estou tão familiarizada com o termo que eu não me preocupei realmente de problematizar ele. Então, de ir atrás, de ter um viés crítico, porque a gente fala muito em Tríplice Fronteira. É um trabalho que é um termo que é utilizado em uma tese que eu utilizei aqui, por exemplo. Então, é um termo muito batido e muito comum, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, e aí realmente eu acredito que tenha faltado uma visão crítica de questionar, talvez, esse termo, de questionar se ele se aplicava à época, mas hoje, a fim de contextualização para o leitor, eu acredito que ele se aplique de certa forma, por nortear ali realmente a região da Tríplice Fronteira. Acredito que cabe, talvez, colocar uma nota de rodapé sobre essas questões marginais que são relacionadas ao tema e tudo mais. E em relação também que você mencionou, né, de eu utilizar muito, bater na tecla de que essas comunidades, elas eram fechadas, isso eu tomei o cuidado até, porque é algo também debatido entre eu e o João posteriormente, de tomar o cuidado com essa reprodução dessas falas de que as comunidades alemãs, elas eram fechadas, de que não havia miscigenação, de que eles viviam só entre eles. Então, a minha tentativa foi sempre referenciar essas ideias, para dizer que elas têm um fundamento em algum autor importante, elas estão fundamentadas, enfim, elas estão fundamentadas nem que seja naquilo que é reproduzido, como você mencionou, né? Mas realmente as informações que eu encontrei ali de antemão, sempre quis reforçar isso, para não dizer que estou inventando isso, ou de certa forma, como eu posso dizer, enfim, chegando a essa conclusão, mas sem pesquisar. Eu tentei trazer que essa visão, ela vinha de outros tipos de autores, né? Enfim, acredito que isso era o principal, não sei, acho que eu passei dos 10 minutos, professor. Mas, enfim, tentei abordar todas as questões, vou buscar aprofundar tudo que foi questionado, acredito que tudo seja pertinente. Realmente, a questão da falta de tempo, ela também colabora um pouco para essas faltas, mas eu vou buscar aprofundar e inserir todas essas faltas dentro do trabalho, assim que você me enviar a documentação. Obrigada, viu? Perfeito, Luana. Eu lhe perdoo pelo tempo dos 10 minutos, sem castigo nenhum, sem punição nenhuma, só recompensa. Professores, vocês teriam alguma dúvida, mais algum apontamento? Não? Vamos, então, à penúltima etapa, né? Eu já encaminhei para o e-mail de vocês a sala para a deliberação. Eu peço que chequem, e aí eu vou pedir para que vocês, encarecidamente, mutem aqui e apaguem também a imagem de vocês, tá? E eu vou fazer também a seguinte questão, Luana, professor Paulo Renato, professor João Vitor, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Encerro a gravação a partir de agora.